Não tem esse negócio de que a academia não tá lotada. Não só a academia, como todas as coisas que, né? Você tá de longe, você ouvir, né? O que, que é de fato quem dá juízo de valor. E no lugar tem que ser alguém que conhece o passado histórico. Isso é muito relativo. Você vira um jogo muito grande perante o que vira datação de coisas, o que é considerado de fato dar valor a tradicionalismos e implicar como se tornam vivos degustadores, né? Teoria de que ninguém é de ninguém, como de fato o que é computado. Fica terror nas costas de quem ou não vá a tal lugar, ou aceite assim ou nunca aceite. Mas quando você não é aceito, de fato quem se faz participativo mais dependente, né? O que num dado momento, pela quantidade de terra e extensão de coisas, eram para determinadas tribos, ou assim colocar, né? Teoria de que tribais eram inocentemente e bonzinhos, teoria de que, né, se fariam heterotrofíveis sobre algumas conveniências ou de fato sobre relações em trânsito que convidam a perceberem as questões de um determinado campo, né, de atuação, a quem justificar regionalismos, qualquer coisa assim, né, quando num dado momento a coisa, né, o Deus maior, a receita da coisa, como ele cria várias estratégias de sobrevivência do ir e vir das coisas, como também, né, alguns que se fazem inacreditavelmente incompetentes, né, o que vira deparar com o acreditavelmente sentido que grandecifica a impostação global de que existe um limite exato da máxima que não pode desacatar e a quem é conveniente atribuir caos probabilístico, né, que se façam desordens aparentemente entre condições não categorizadas, como, né, o que é o integral e o polido, o sentido das coisas literalmente trabalhadas, né, que tem um tempo bem minucioso de atuação, tem um limite, ainda que, né, o processo colocando a condição de fé, a verdade das coisas antes de qualquer piscar de olhos, mas traz né, a sustentabilidade naturalizada, né, quando no momento ela já é absurdamente negada, traz uma grandeza, dá ao tempo minuciosidades que expectativam com mais brando, convite a ser mais brando, ou entenderem as velocidades, você otimizar velocidades individuais, mas fazer a comparação proporcional perante a sustentabilidade que tem uma lógica corrente, né? E vem se explicando da probabilidade do ir e vir, inclusive de pequenos, né, nascidos e morridos, vamos assim colocar, né, entender o que é do lado, as questões de você se antecipar a perdas ou entender o que vira subsistencializar as compensações, porque, né, há quem justifique televisional, qualquer coisa assim, mas é muito absurda a condição das proporções, né? Que é a pessoa comprar aleatoriamente, não fechar uma folha, ou não saber associar os paralelismos às coisas, e é muito descabido que fica imposto para que as mulheres tenham independentemente e que não sejam aceitas entre um jogo de poder, inclusive de homens que ganharam a grandeza de não terem a barriga e serem totalmente colocados como os machos que ganham o fator do imperativo da força. É assim, acho muito vergonhoso, assim, muito lixo mesmo, né? De uns anos para cá, inclusive, o que era aquele tempo da minha cidade, ainda que o que eram algumas coisas veladas, eu vejo como algo muito tenebroso. O que é você atingir uma condição maturacional? Eu, enquanto independente, o que tive que selecionar, como se fosse um homem comum, né? Dizer que boa noite, joia. Obrigada. Sobre algumas questões tais, né, o que ainda é etiquetado sobre grupos que querem ousar no anonimato, o que fica justificado pela podridão da internet, o que seria, né? No mínimo ser justificar ou lidar com condições que sempre tem alguém que pode ver, que está vendo, como em qualquer lugar, né? Mas as condições tenebrosas que estão escancaradas em vários lugares,
que são faladas e refaladas, né? Pais vendendo os filhos, filhos vendendo os pais, todas as questões de violências muito tenebrosas e descabidas, redes de pedofilia, né? Fica com a minha bebezinha, faz o que quiser, ela nem chora. Nossa. Aí você captar ao longo do tempo o que os culturismos, né, etiquetados de tradicionalistas, como alguns escândalos, igual daquela mulher lá do estupro do marido. O marido chamou um monte de gente, que parecia ser acatado, então seria participativo, tudo bem, se fez, né? O que é quando muitas pessoas implicam que são hábitos comuns de alguns grupos, né? Aparentemente domesticados, ou que se não gostam para eles, por que impõem destituição descabida aos outros, né? Então é muito tenebroso. Muita coisa tem que cair por terra, já que gostam tanto da liberdade nem de trabalhar de um naturalismo tal, como são nus e devem ser desnudados, e de fato um produto final de alguns lixos totais deve ser totalmente enxugado. Entender o valor mesmo do que é um uniforme, uma necessidade básica de trânsito. Eu me vi como um homem para perguntar quem foram homens. Caso assim pensasse, se não apontasse constantemente que a fidelidade é uma fachada, que eles sempre têm de onde tirar e devem acatar todo tipo de coisa, e que pagando todas as mulheres acham lucro, porque vê que também eles vão estar em outros relacionamentos, elas também podem ter. Então é um falso ativismo como um falso passivismo, e é muito descabido. As relações masculinas atuais são homossexuais indecifráveis, são monstros. Então o que virou de fato acatar a verdade da heterossexualidade perante as probabilidades que se alargaram entre, né, prazeres dicotomizados, né, com a relação de boca, a relação genital, de frente, anal, né, e você se deparar com, né, o cobainhamento, ou de fato que é a escala de coisas, a quem atribuiu metodologizar, cientificizar e colocar a condição hipertrofível, que também não é cabida, sobre a maioria deles, não sair do clichê do drogado, de michês, de utilizar o recurso de que a profissão não atende, e que mesmo como é que a jogatina da coisa para ganharem méritos entre lavagem de dinheiro e irresponsabilidade absoluta, sobre um estigma tal, e que muitos outros, né, vêm desvelando o que fizeram, medicinas preventivas, os que acharam o lugar perfeito de comprar, né, apontados, emancipados sexualmente ou deturpados sexualmente, quando o que virou remédios a quem atribui hormônios, e não necessariamente, ou buscar se esconder ou mais fazer atrás disso daí, né? Então virou algo muito descabido, estimulado para que sejam monstruosidades totais para matar, né? Então, de fato, né, ainda que o convite fosse o que é uma constante de mudar o corpo, que ninguém vira homem e mulher da noite para o dia, e não foi intencional continuar uma coisa, e o que eram protocolos lidar com coisa totalmente descabida, de médicos que não são médicos e de muitas, né, que não são praticantes, o que virou o limite do praticante e os não praticantes dentro de uma área, né? A justificar de fato o que vira velado e escancarado aqui, o que é um usuário, o que é o remédio, o que é veneno, o que é a droga. Mas tudo muito infeliz, muito triste, muito tenebroso. E quando protocolar, ou você justificar a minuciosidade protocolar ao longo do tempo, o que é você sobre algum momento vertical horizontalidade, convida você até onde você estratifica um movimento, avaliando o que é corpo, ir e vir, reversificando até que ponto, né, voltar a memória muscular ou menos carga, ou sobre em que platô você tem que voltar ao peso corporal, percebendo memória muscular, né, uma capacidade de força diferenciada, que você, né, o que é a condição neuromuscular, todas as coisas bem apontadas, que na maioria das vezes não são polidos, não são pensados, não são, muito tenebroso, e mesmo se faz algo limitante ou muita autossegurançador, e aparentemente o que é você olhar caso
coisas na sua responsabilidade, o que fica como ninguém sabe e ninguém viu. Entra, destrói tudo e você avaliar tudo isso perante as máximas da intelectualidade, que num dado momento implica menor ato, a menor fala, ou um poder silencioso da coisa, o que a imagem representa, a condição atrital, e você olhar o que fica como culturismos mais leves, amadorismo a quem justifique alguma coisa, quando isso implica o que nem medicina se fez, o que virou, né? Sobrar palco hipertrofível e aptidões, resistências, definições, volumes, a quem categorizar e toda essa desgraça. Hoje colocando em pauta o rombo, aí tipo assim, até que ponto isso não deixa de ser também uma jogatina, para não ter esse, já tem que, aquilo que não levou em consideração tem que ir pro seu lado, né? Tipo, gastamos já isso tudo, né? Ah, você é melhor do que a tal substância, né? A questão das canetas, isso, aquilo, a quantidade de dinheiro. Aí, num dado momento, essas atividades não são selecionadas, e que é causa e efeito crescente de você também laboratoriar, entender tudo a pé, a responsabilidade do corpo, que são frações, são minuciosidades de mudança, independente de você alterar o seu peso corporal, e quando isso mesmo reversa. Entre músculos, você tem que delimitar os limites do seu corpo, lidar com todas essas condições, entende? E muito incompetentes perante quando a coisa implica se não é isso e aquilo, se ele não está fazendo, mas tem esse outro. Entendeu? O jogo do bicho, a coisa tenebrosa perante máquinas e equipamentos, e que isso implica como é que trabalham. Coisa muito tenebrosa. Isso tem que, assim, não ser fardo para outros tempos civilizatórios, ser uma criminalidade enorme. E o ir e vir de uma condição sacramentada, que implica o que é não escravizar, saber decifrar o que foi deixado como paradisiacamente desbravado, mais aterrizado, mais naturalizado, ainda que entre feras, né? Acidentalidades perante, né, o que as propriedades fundamentais constantemente convidam e desconvidam, quando um campo astrológico tem os seus efeitos, recursos de você entender num dado momento aquela altura, aquilo ali acontece num dado momento, entre as margens, quando o que é você utilizar o varejo diário das responsabilidades do que se fez cumulativismo adquirir, né, dizer que modernizou, a incompetência do que modernizou e do que é mal feito perante os campos energéticos e as relações dentro de uma casa. A quem justifica um dia o outro, quem entra e sai, qual na cama de quem, qual que decifra o bicho, é vergonhoso, é muito tenebroso. Então a gente pensa por que armas, bombas nucleares de fato Deus permitiu, né? Vai falando, vai criando, né? Dizer, né? Questões, ainda tá momento em que momento a elementaridade humaniza, deixa sobre uma dimensividade, né? Uma certa altura, uma expectativa que emulsifica trânsito, fica ali aquela amostra, fica ali aquela cultura pró-molecular de anatomizada até um datado tempo, né? Em que momento vira, não é o dinossauro, não fica assim assado, não tem humano em tal lugar, quem bem enxergue, ou acha que não tem ninguém para mais justificar poderem mal fazer ou qualquer coisa assim. E dizer, se não fazem nem a própria casa, o que está aterrizado, querem saber disso e aquilo, para culpar um diferente ou qualquer coisa, como ETs, né? Perguntar quem somos entre pró-astronautas e pré-astrologíveis aterrizados, e não necessariamente perante as funções de meterem o nariz onde são chamados, ou não necessariamente quando está respirando, e a cultura do que virou aeróbio e anaeróbio, ou tudo isso que categorizaram como entendimento isotônico, né? Entre categorizar alavancas, né? Movimentos tais, né? Causa e efeito de tempos de exploratórios de energia, e dizer que o corpo respondia ou não tinha esse culturismo, estava desbravando algumas coisas entre pedaços. Um dado momento aquilo ali repetiu, se fizer aquilo, fica rico, ganha uma patente e tal, mas joga lá, aquele pedaço aparentemente foi feito assim, percebeu-se entre um leg press, mas não era um leg press, ou não necessariamente, em que momento assim assado, né? O que virou engenhocamento quando a gente coloca entre exercícios livres, barras e anilhas, e não necessariamente, né? Quando isso virou
o descabimento perante a quantidade de coisas e mesmo que se tornou entre exercícios populares. As possibilidades, você entra numa academia lotada de peso, além da capacidade e tal. Quando chega uma máquina ou quebra alguma coisa ou não chega, você olhar pela desordem da coisa, o descabimento da coisa, é um fracasso muito grande. Paradoxo da tropa passiva. E quando a tropa tem que pagar o que todo mundo diz até onde o efeito dominó das merdas totais, caso a guerra chegasse. Em constantes guerras, caso a guerra chegasse, caso fizessem a parte deles. Que virou força armada, visto dentro de academias, em trânsito dentro de academia. Qual o primeiro e o último viado, qual a primeira e a última puta? Perante armas, o tesão dos fetiches das coisas totais, né? Caso o sabonete fosse, escorregão do sabonete fosse suficiente. Algo muito tenebroso. Eu diagnostiquei tudo com muita tenebrosidade. Trabalhei muito com nível de responsabilidade muito alto, até saturar muito. E essa situação colocada perante, né, o pai, ou que seria uma coisa pequena, ou uma coisa nem tão falada dentro de uma rua, nem tão questionada entre setor público e privado, e quando você vê o que é uma herança, o que vem como uma herança, o que é utilizar, transformar entre bens duráveis e não duráveis, o que vira causa e efeito de corpo, de doença, quem se acredite, ou que você tem que acreditar de fato, né, que te sobra perante descompensações, quem é que paga, né? Você vê o estado de frente, né? Com tudo quanto é bandido. Inclusive a pessoa, sabe, a gente tenta entender, né? A teoria de esconder atrás das armas e dizer que tem que matar para não morrer, mas existe um infinitivo de questões diárias que te convidam. Inclusive você não tem a cara de pau de antecipar, nem entrar, não teve experiência numa presidência da república, ocupou cargos, de já determinar soberbamente, bizarramente, que muitas pessoas fossem estimuladas a matar, e que prioritariamente são roubos particulares, envolver desordem alegando que outros, né, assim fizeram a desordem, vamos colocar que não seja desordem, mas etiquetando da mesma forma, ou usando critérios de roubo, de lavagem de dinheiro, de tudo quanto é maneira, e a desordem de misturar, né, religiosos incompatíveis, o que de fato virou, o que você faz compatível às conveniências, né? Que virou entre homens e mulheres sobre o valor já apontado de todas as formas, aonde foram cutucar para desordenar, tirar o deles e criar sempre entulho para um outro governo nunca resolver, porque é um fetiche muito cruel,
votar é problema, não votar também é. O que virou de fato, quais são as práticas minuciosas que justificam os hábitos das pessoas e dizer que você é totalmente diferente, ou até que pontos, que coisas convidam a dizer, né? Que histórias de vidas têm compensações e as pessoas recursam às compensações tais. Mas o nível de descabimento entre cada racista de cada cultura não grupada, eles não estão nem aí com nada. Já ganharam méritos de que se eu parar para ouvir, tiver alguma responsabilidade, não vai resolver nada. Então, né? Tenebroso. Eles têm infinitos, se assim colocar, aterrizados que devem ser descabidos, ligando. Esse paga tanto, nós vamos passar para pegar tanto, que tem que passar para esse, tem que passar para esse. É assim, é muito escancarado. Muito escancarada a lavagem de dinheiro. Você ouvindo algumas questões, isso aqui não é para emitir nota, isso aqui não sei o que, isso aqui vai ter que pagar, que é para entregar para o outro, que é para entregar dentro de ministérios. Policiais que antes de entrar, ou antes de fazer educação física, já estão dando aula que vão fazer. Ou antes de não sei o que lá, eu fico um mesinho lá e tal, já tem o controle do tráfego geral, isso implica o que virou cultura de esportes aqui, hein? Até que se explique o que. Ou seja, como vira e causa e efeito de tamanha complexidade impulsionada a ser produzida para que até não se que se explique. E cadeias que não. Cadeia que vai estourar a quem cuidar ou a quem se defender delas. Quem somos perante cadeias abertas e fechadas de fato. A lavagem de dinheiro, a cara de pau que eles têm de comprar um diploma e exercer funções a qualquer modo. É muito tenebroso. Infinitos. Sempre estão conectados, eu venho observando, né? A tal da medicina, a quem diz ciência de alturas e profundidades, né? Físicos, químicos, engenheiros. Todos têm as redes de advogados, militares, todas as coisas envolvidas. E o que vira, né? E o que virou cultura tal disso se tornar uma coisa muito grande entre aparentemente instituições comuns. Vendo que eu passei entre todas elas, aquilo que implica recurso durável, semidurável, de entulhar, qual que fica já ligando para quadrilhas, para academia, para não sei o quê, entre o que virou aparentemente supermercado, padaria, farmácia, né? O que aparentemente em tal lugar, lugares menores, isso tem que ter. Por que isso não vinga? Por que isso não tem? E com a loja de calcinha não sobrevive, nem num preço bom com roupinhas lindas. Botou uma popular embaixo, botou o que significa de fato? Quem paga, quem vende por fora, qual é o nível do recurso mais avançado que usa, que também não podem repetir, que senão como que vai fazer o câmbio? Negócio muito tenebroso. O comércio sexual das bizarrices é tenebroso. E eles não param, eles sempre entendem que alguém vai encostar alguma coisa, vai dar um recado, a complexidade é alta, já passa tantos anos, outro vai sair, vai não sei o que lá, os quadrilhos são muito tenebrosos. O que é explodir tudo, o que é descentralizar as conveniências de quem? Que alguma impostação global, ela se faz. A questão canalizadora e de levar a notícia, e até onde você vira a fofoca, o segundo, nem segunda, onde a coisa tem que frear, inclusive, sobre o lixo teórico descabido, tem que ter um controle muito absurdo disso, exatamente para que se tenha acesso. Quem não deve, não teme, porra. O dia tem 24 horas, o que você vai fazer dentro de 24 horas de um dia?
para que num dado momento tenha uma responsabilidade que de fato entender fidedignidade da coisa que se vende e compra. São corruptos muito descarados e são todos muito livres. Muito, muita gente envolvida, muito plano A, plano B, plano C. É assim, é muito assustador. Você chegar no platô de ter que falar todas as coisas e poder se mostrar de várias formas. E dizer até onde a velocidade te convida, quem somos numa relação completa, uma coisa duradoura, o que deve ser para um, se é bom, porque não para todo mundo, mas é muito grave. E o que virou preferência por sexo virtual e lavagem de dinheiro sobre coisas corrompidas de fato, ao poder de infidelidade de destruir a vida alheia e chantagear o tempo que perde, que não tem um produto final de presença, de responsabilidade, tem que virar mesmo termo de punição, coisa muito tenebrosa. A gente tem, né? O que é de fato você questionar o trabalho, se tornar popular, participar da classe popular e reversar, né? Quando esperam que alguém faça papel de palhaço, entendendo a complexidade, né? O que virou as máximas de governos a desgovernos, ou o que colocam, né? Ter a máxima de uma ordem única e o que virou o capitalismo mais perverso, a quem justificar, né? A quem fica perverso quando quem são os máximos intelectuais, quando acham que alguns têm que ser bode, têm que ser idiota, né? Que existe uma trama de habilidades para exercer funções tais e mesmo mostrar a cara e fazer a coisa. É uma complexidade, tem que ter uma condição global mesmo de fato. E quem são aqueles que, se pudesse, mais fariam? Aparentemente populares, que ganham méritos variados perante a temperatura, perante um SUS, né? O que vira o paradoxo da medicina do trabalho? O que vira a doença de fato? Ou o que impõe a doença? Ou as práticas tais que viram lavagem de dinheiro, que também podem fazer nos lugares, achando a quem atribui o socateado ou livre, de roubar ou dizer que melhor exerce no público ou no privado, quando algum montante, dizer que a folha tem que andar, porque a experiência perante o montante, a folha andar é a experiência e é a efetividade. Então quer dizer que, né, as pessoas gostam muito do que é muito caro, você dificulta trazer resultante, né? Então tem que desnudar todas essas coisas, porque de fato quem são os máximos e quem são os mínimos quando a coisa implica? O que vocês fizeram? Existe um limite do corpo. Vai ter que começar assim, quantas vezes você dá a bunda para saber no outro dia pinga a bosta onde? Quem limpa a bosta, qual o dia que o kit total é mais natural, menos artificial, isso aqui é o que eu tenho que começar assim. Que virou um descabimento que a conveniência de que a mulher assim aceite, assim faça e tenha muito conhecimento sobre sexos literalmente ativos em todos os grupos, se tornaram praticantes de grupos gays, grupo mulher com mulher, homem com tudo que tiver direito, com bicho, com criança, uma coisa que parece que é sempre, né? E quem são os homens apontados como maioria, que viram fardos de homens, é uma vergonha muito tenebrosa. A maioria não se importa, impõe uma infidelidade, uma matança fora do comum pelo nível de problema, achar porque tem de onde tirar e tem a cobertura de ainda serem homens e poder se deslocar independentemente quando há quem barriga, destruir o outro, e virou um direito adquirido das mulheres, destruir o outro, dificultar para que mais mal façam, porque muito cobram, né? Feios ou novos, velhos, feios ou apontados bonitos, são altamente complexos, altamente ambiciosos, altamente racistas, não gostam de repetição, gostam, né? E é atribuído que se você obedecer a um padrão tal, é justificado enganar o outro, porque tem que estar no rol das probabilidades.
Isso implica, né, que o controle, a roleta dos acidentes e das contaminações e da coisa toda é muito porco e é muito vago, como que eles falam claramente o que vira o prazer entre quem são perante a própria virtualidade, o caso buscassem o próprio corpo para se conhecer, e o que virou essa coisa muito porca. Como que eles muito fingem e toleram na cama condições tenebrosas. Aí tem o recurso da lixaiada, da pancadaria, do descabimento de uma fachada, perder tempo com isso tudo, desta maneira, muito, muito, né? Melhor ficar sozinha.